Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 9 de julho, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 13, o combate, a carreira, a fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que tem um caminho a prosseguir, né? Um caminho a trilhar, Senhor Jesus. E Ele está contando conosco. Ele quer que a gente realmente seja dependente dEle, Senhor Jesus. Nós somos fracos, a gente erra, a gente falha, Senhor Jesus. Mas para isso que Ele nos deu a graça. Quanto mais graça a gente obtiver, mais a gente vai perceber que a gente precisa depender dEle. E Ele nos alcança, né? Também com a sua misericórdia. Ele tem realmente usado a sua misericórdia para nos levar a cumprir a vontade de Deus. Não é por mérito nosso, Senhor Jesus, mas é simplesmente pelo Espírito, é pelo próprio Deus. Graças a Deus pela sua misericórdia, porque a misericórdia ela alcança, né, mais do que a graça, ó Senhor Jesus. Mas que cada um de nós aprenda, né, a ser grato ao Senhor pela misericórdia, Senhor Jesus, e também viver pela graça, porque pela graça que a gente realmente consegue cumprir a vontade de Deus. Não é pela nossa habilidade, mas é realmente pela designação de Deus. A gente precisa realmente ouvir o falar do Senhor e procurar ser aqueles que vivem no Espírito, para de fato realizar tudo aquilo que Deus deseja. Tudo que Deus vai fazer, Senhor Jesus, em nós, por meio de nós, é por meio da sua vida. Por isso a gente precisa realmente estar atento diante do Senhor e deixar com que a sua graça, a sua vida nos fortaleça. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, né, com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25. Ó Senhor Jesus. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 e versículo 16. Ó Senhor Jesus. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 2 e 9. Ó Senhor Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Ó Senhor Jesus. Tito, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu,
mas a graça de Deus comigo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A misericórdia e a graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Ao falar de sua designação e dever, Paulo se humilhou e mostrou que não era qualificado. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Isso nos traz muita esperança. Vemos que não é questão de qualificação, mas de ser escolhido por Deus. Querido leitor, Deus também escolheu você. Ó Senhor Jesus. Alguns de nós estamos na vida da igreja já há algum tempo. Podemos achar que sabemos muito, que somos alguma coisa, mas na verdade devemos lembrar-nos da misericórdia que o Senhor teve para conosco. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui hoje. No início de suas epístolas, Paulo sempre mencionava graça e paz, mas nas duas epístolas a Timóteo acrescentou misericórdia, pois era tempo de degradação, e em tempos assim como hoje, precisamos da misericórdia do Senhor. Em seu ministério, Paulo sempre reconheceu que foi alvo da misericórdia do Senhor. Ó Senhor Jesus. Além da misericórdia, Paulo também fala da graça que recebeu do Senhor. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Há muitos versículos em que vemos Paulo mencionar a graça, como: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pela graça, nós fomos salvos, chamados e justificados. Ó Senhor Jesus. Paulo também mostrou que pela graça de Deus, e não por mérito próprio, ele era quem era. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que a graça do Senhor, a nós concedida, não se torne vã em nossa vida. Essa é a atitude que devemos ter. Nesse versículo, a graça de Deus é mencionada 3 vezes. Temos um chamamento muito elevado, um dever pesado, que é combater o bom combate. Entretanto, precisamos saber que somos sustentados pela graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Você se sente fraco? Graças a Deus. Porque quando se sente fraco, está aberto para que a graça de Deus venha repousar sobre você. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em nossa fraqueza devemos proclamar: tua graça me basta. Que a fraqueza não seja para nos derrubar, mas para nos fazer depender mais da graça do Senhor. Ó Senhor Jesus. Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor e por sua graça. Sabemos que a misericórdia alcança mais longe que a graça. Nossa reação é o que diz este versículo. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Não só abundou, mas transbordou, superabundou. Ó Senhor Jesus. No tempo de Paulo, a palavra foi colocada em xeque. As pessoas começaram a crer em outras coisas, exatamente como nos dias de hoje. Paulo precisava, então, afirmar que a palavra é fiel. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A expressão fiel é a palavra só aparece nas epístolas de Timóteo e Tito. Querido leitor, não ouça outras coisas. Volte-se para a palavra pura e fiel. Pela misericórdia do Senhor, quando ministramos a palavra, nos prostramos diante do Senhor com espírito de humildade. Não temos coragem de falar nada que seja nosso. Só queremos falar a palavra fiel do Senhor. E nós, como Paulo, também afirmamos: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ó Senhor Jesus. Não olhemos para outras coisas. Creiamos na palavra fiel do Senhor. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus,
qual deve ser a nossa reação diante da palavra de Deus? Ó Senhor Jesus, é crer, né? Senhor Jesus, é ser humilde, né? É crer que essa palavra de Deus é pura, que ela é fiel, Senhor Jesus, e ela vai nos sustentar. É a palavra que vai nos sustentar com a graça de Deus, Senhor Jesus. É a graça de Deus, né, que vai realmente nos levar, né, a não ter uma vida vã, Senhor Jesus. É a graça de Deus que vai nos levar a não se voltar para outras coisas, mas realmente procurar diante de Deus. Senhor, eu quero ouvir o Teu falar, eu quero tocar a Tua palavra de maneira fiel, Senhor Jesus. Eu quero ouvir a Tua palavra pura, mesmo que não me agrade, Senhor Jesus, mesmo que gere em mim constrangimento, mas eu quero mudar. Eu não quero ficar na minha zona de conforto. Eu quero cumprir o Teu desejo. Eu quero ser um cooperador com a Sua vontade. Por isso que Paulo está mostrando para nós, né, que a palavra ela não só está vindo de maneira abundante, mas ela está transbordando algo que acontece na nossa vida, que a gente percebe, a gente está no meio de outras pessoas, quando menos percebe, já está fazendo uma oração, já está falando, posso orar por você, já está falando da palavra de Deus, Senhor Jesus, porque ela transborda, ela não está mais contida em nós. Por isso a gente precisa realmente abrir bem a nossa boca. É como os irmãos têm falado para nós, né? É um leão enjaulado. Abre a jaula e o leão sabe ser leão. Ó Senhor Jesus, a gente só precisa abrir a boca, abrir a jaula, deixar o evangelho fluir. Mas ele mostrou para nós como tem sido a nossa reação. Mas não é reagir de qualquer maneira, é ir diante de Deus, é reagir diante de Deus, com humildade, com seriedade, Senhor Jesus, contando também, né, com a graça e com a misericórdia. Graças ao Senhor, que a gente pode contar com isso, porque Ele tem nos revestido de todas as coisas e nos fortalecido. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: pela fraqueza, a graça nos faz depender mais do Senhor. Quando você é fraco, você se abre. Senão você acaba ficando arrogante. Ó, já sei como é que eu vou fazer e tal. E a gente já viu, né, que ser fiel ao Senhor é viver no Espírito. É realmente deixar o Senhor conduzir. Não é achar que sabe alguma coisa. Não é pela nossa qualificação, pela nossa capacidade, mas é pela misericórdia. Ó Senhor Jesus. É isso que eu estou mostrando para nós. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos entregue todas as coisas. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ir diante do Senhor e ver, né, aquilo que está mudando a minha vida e aquilo que Ele quer que eu leve adiante para cumprir o seu propósito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você está mostrando para nós, né, que a palavra está vindo para nós de maneira intensa, Senhor Jesus. Havia já uma degradação no tempo de Paulo, e hoje é a mesma coisa, né? A apostasia, Senhor Jesus, o abandono da fé. Mas não é o abandono da fé no mundo, o abandono da fé na igreja. Mas irmão, como é que você fala que o abandono da fé na igreja? Cada dia tem mais denominações, mais canais aí falando de Deus, mostrando milagres, isso e aquilo. Como que está acontecendo o abandono da fé? Ó Senhor Jesus, sim, as pessoas estão ouvindo coisas, estão buscando milagres, buscando isso e aquilo, ao invés de buscar Deus. As pessoas buscam um monte de coisa, resolvem seu problema e abandonam Deus logo em seguida. Senhor Jesus, ficam dependendo de milagres. A gente já viu na palavra profética que os milagres vêm quando falta palavra. Aí Deus vai ter que fazer algo extraordinário para mostrar, olha, eu estou aqui, eu existo, vem na minha presença. Ó Senhor Jesus. Mas o que o Senhor quer realmente que a gente viva na presença dEle. Por isso que Paulo falou, olha, não fui eu, mas a graça de Deus comigo. Senhor Jesus, um dos primeiros vezes que a gente leu aqui, né, falou, né, que ele falou das virgens, né, olha, quanto a isso eu não tenho mandamento de Deus, mas eu tenho a minha opinião, considerando também que eu sou fiel diante do Senhor. Então ele mostrou, olha, Deus não deu uma direção direta, mas eu posso falar algo, Senhor Jesus, porque o Senhor tem falado comigo. Então ele tem me mostrado um procedimento e eu tenho visto a maneira de viver que realmente agrada a Deus. Então ele começou ali mostrando, olha, é tudo pela misericórdia e pela graça. A misericórdia de Deus nos faz fiéis, né? A misericórdia de Deus nos conduz ao arrependimento, nos conduz ao Espírito. Por isso que a misericórdia alcança mais do que a graça. Porque a graça, né, ela vem quando eu estou num momento de fraqueza. Mas eu posso estar num momento de fraqueza e me afastar do Senhor. Então, a graça não me alcança, porque a graça está na presença de Deus. Eu me afastei da presença de Deus. E aí que vem a misericórdia. A misericórdia vai lá e puxa a gente de volta para o alcance da graça. Por isso que a misericórdia ela alcança mais.
mas ela traz para a graça, né? Por isso que a Bíblia fala para a gente se achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de receber misericórdia. Então tem hora que a misericórdia vem e tem hora que é a graça que vem. Então quando você está indo diante do Senhor, você já aprendeu, né, que o caminho é ir diante do Senhor, você se achega ao trono da graça. Porque a graça que vai te sustentar. E lá você alcança a misericórdia. Não é só a misericórdia para você, mas alcançar a misericórdia, então viver misericordioso também. O Senhor mostrou aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou a orar, né? Perdoa aquele que te ofendeu, para que você também seja perdoado. Senhor Jesus, né? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então Deus vai te perdoar à medida que você perdoa. Deus vai ter misericórdia à medida que você também tem. Por isso eu não posso ser apático. Eu preciso realmente ir diante do Senhor. Não é uma questão de ser qualificado, mas de ser escolhido. Deus escolheu. Paulo mostrou, ele era blasfemo, perseguidor, insolente, né? Talvez a gente, antes de crer no Senhor, não gostasse, falasse mal, fizesse piadinha, mas a gente não fez igual Paulo, que foi lá e castigou cristãos, né? Senhor Jesus. Mas ele falou, eu fiz na ignorância, na incredulidade. Ele achou que era aquilo que ele estava perseguindo ali era contrário a Deus, porque o homem estava produzindo algo. Mas um dia o próprio Deus apareceu para ele e falou, opa, isso aí não tem como um homem fazer. Então é isso que a gente precisa perceber, olha, eu preciso ir diante do Senhor. Isso mostrou lá, olha, Deus me deu a misericórdia de ser fiel. Então a gente poder hoje exercitar o Espírito, né, viver na presença de Deus, é a maior misericórdia. Senhor Jesus. Às vezes, alguns irmãos veem minha situação e falam, poxa, irmão, o Senhor tem que ter misericórdia de você, né, te curar e tal. Ó Senhor Jesus, a maior misericórdia que eu tenho hoje é de mesmo em situações ali, desesperadoras e tal, poder viver no Espírito, poder viver diante do Senhor, né? Ser fiel ao Senhor é a maior de todas as misericórdias. É poder ir diante dele, poder servi-lo, Senhor Jesus. Ele mostrou, olha, não era uma questão de qualificação, não é porque eu consigo fazer tudo, não é porque eu sei tudo, mas porque o Senhor escolheu. Então a gente precisa ser fiel àquilo que o Senhor está mostrando. Então ele mostrou, ele escolheu cada um de nós. Cada um de nós tem algo para realizar. E o Senhor não vai te pedir algo que ele mesmo não tenha te entregue. Então o que a gente precisa fazer? Buscar mais o Senhor. Eu não posso ficar ali insatisfeito. Não, já tenho o suficiente, já estou cheio, deixa para lá. Senhor Jesus, não, é buscar. Vai te ver muitos irmãos falando, não, irmão, já estou muito ocupado. Se eu buscar Deus, aí vai mais uma coisa para fazer? Não, estou precisando descansar, quer me ocupar mais? No nosso descanso está em Deus. Senhor Jesus. É isso que tem que perceber. É no Senhor, Ele que renova todas as coisas. Talvez o Senhor não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, mas eu vou viver diante dEle. Isso que é o principal. Então o Senhor está mostrando para nós, né, que talvez eu já tenha algum tempo, estou achando que já sei alguma coisa, que eu sou alguma coisa, mas tem que lembrar que tudo na verdade é pela misericórdia de Deus. Como eu já dei o meu exemplo aqui, né? Em depressão ali, não consigo ir diante do Senhor e tal. Aí o Senhor manda uma pessoa e fala, vai lá e prega o Evangelho. Eu falei, Senhor, não tenho condição. Ele falou, exercita o Espírito e deixa comigo. Ó Senhor Jesus. Aí eu percebi, poxa, quanta misericórdia. Ou mesmo nessa situação o Senhor ainda quer me usar. Senhor Jesus, esse Deus é maravilhoso. Senhor Jesus, e aí o Senhor vai restaurando, né? Porque tudo é pela graça, né? Você percebe que não é pela sua habilidade, não é porque você está bem, mas é porque Deus desejou assim. Por isso que ele mostrou, olha, ele sempre menciona graça e paz, mas em Timóteo, né, ele acrescentou a misericórdia. Senhor Jesus, porque é pela misericórdia. Eu posso estar cheio de graça, né? Graça é Deus ter dado o seu Filho por nós. Eu estou cheio de paz, né? Porque eu estou realizando a vontade de Deus, a justiça de Deus, o resultado é produzir paz. Senhor Jesus. Mas a misericórdia é eu perceber que isso não é mérito meu. Não é porque eu estou lendo, não é porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas é porque Deus me permitiu viver no Espírito. Até para dizer, né, Senhor Jesus, a gente depende do Senhor. Se o Senhor não deixar você falar Senhor Jesus, você não vai falar. Você vai passar o dia todo e não vai conseguir invocar o nome do Senhor. Até para invocar a gente depende dEle. É pelo Espírito que nós podemos declarar que Jesus é o Senhor. A gente pode declarar, ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, isso é graça. E Ele mostrou, né, que nós estamos em tempos de degradação. Né? Muitas pessoas estão valorizando, estão ouvindo muitas coisas
e não estou conseguindo identificar, e não estou conseguindo valorizar ou falar de Deus no meio disso tudo. Por quê? Muitas vezes eu falar de Deus é contrário àquilo que eu quero, contrário à minha natureza. Mas tem um outro falar, né, que também é bonito. Ó Senhor Jesus, também tem palavra de Deus ali no meio, isso me agrada. Então é mais difícil dar crédito para a palavra de Deus. Mas é assim que o inimigo está enganando, né, destruindo muitos. Senhor Jesus. E isso que o Senhor está mostrando para nós, olha, para isso nós estamos sendo alvo da misericórdia de Deus. Ele quer nos alcançar com a sua misericórdia. Por isso a gente não pode só ver a palavra de maneira exterior, mas tem que ver o que ela está produzindo na minha vida. É isso que vai acabar com toda a confusão. Por isso que mostrou para nós, olha, a graça está transbordando, porque o Senhor está nos fortalecendo. Falou, fortifica-te na graça, que está onde? Em Cristo Jesus. Né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É a graça que está nos salvando, que está nos chamando, que está nos justificando. Aonde? Diante de Deus. Por isso que eu preciso perceber a vontade de Deus. Por isso que Paulo fala, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Alguns estavam duvidando de Paulo, isso aqui, ele falou, olha, eu só sou o que eu sou pela graça de Deus. Então você só vai conseguir ver se eu sou ou não, se você depender da graça. Porque o que eu sou é pela graça. Senhor Jesus, não é para mostrar nada para ninguém. Alguns viram ali que Paulo ele era humilde, ele estava sempre dependendo do Senhor, e aproveitaram para dizer, não, Paulo ele fala as coisas ali, mas quando ele está aqui, ele é fraquinho, ele não tem autoridade. Senhor, não, ele preferiu ser humilde, ele preferiu conduzir os irmãos pela graça, pela misericórdia. Senhor Jesus, às vezes tem pessoas que acham que isso é fraqueza. Senhor Jesus, mas Paulo falou, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Senhor Jesus, porque o poder de Deus, ele só pode ser manifestado quando o meu eu desaparece. E às vezes a gente é muito cheio de si. Eu sei falar, eu sei fazer, e não dá espaço para o Senhor. Então ele permite uma situação, fala, você sabe fazer? Então tenta fazer isso aí no Espírito. Aí você não consegue, né? Aí dá errado. Aí você faz tudo direitinho e dá errado. Mas como? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é porque não dependeu do Senhor. Por isso que mostrou, olha, a graça do Senhor está sendo concedida para que a nossa vida não se torne em vão, para que a nossa vida esteja diante de Deus. Precisa ter essa atitude, Senhor, de colocar a nossa vida diante de Deus. Nós só temos uma vida, porque essa vida é sustentada por Deus, é sustentada pela sua graça. A Bíblia fala que Deus a tudo dá vida, respiração e tudo mais. Então é o Senhor que sustenta todas as coisas. Então a gente precisa saber, precisa crer que a gente vai combater, a gente vai viver, mas é tudo sustentado pelo Senhor. Mas ele falou, você está fraco? Graças a Deus. Mas agora você tem que fazer o quê? Se abrir. Se você se abrir para a graça de Deus, tudo vai mudar. Agora se você se fechar, a fraqueza vai te derrubar. Senhor Jesus. Mas se você se abrir para o Senhor, você vai aprender a depender mais. Então a fraqueza é para manifestar o poder de Cristo. É para te levar a depender mais do Senhor. Por isso que vem a misericórdia, para te mostrar, olha, não é mérito seu. Às vezes você olha assim e fala, Senhor, não fiz nada que o Senhor queria, não foi do jeito que o Senhor queria. Aí o Senhor vai lá e fala assim, não se preocupa não. Aí daqui a pouco você vê que aquilo gerou frutos e fala, como? É a misericórdia de Deus. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. A gente vê que mesmo assim o Senhor conseguiu transbordar, Senhor Jesus, a sua vontade, a sua palavra. Você está mostrando, olha, a palavra é fiel e é digna de toda aceitação. Não tem que ficar aceitando aquilo que eu quero, aquilo do jeito que eu quero ouvir, isso e aquilo, mas eu tenho que crer na palavra e não olhar para as outras coisas, não ouvir as outras coisas, porque as outras coisas, elas contaminam nossa mente. Deixa a nossa mente muito povoada, muitas vozes, e aí quando vem a palavra eu falo, essa palavra não é do jeito que eu queria, Senhor Jesus. Né? E hoje o Senhor está mostrando para nós, olha, tem muitas vozes por aí, muitos caminhos, isso e aquilo, um falando mal do outro. Por isso que a gente sempre mostra aqui, olha, vê essa situação aqui, aprende com a situação, Senhor Jesus, mas vai diante do Senhor, né? Tem que fazer a separação como Deus faz. Deus, ele abomina o pecado, ama o pecador, aprende com a situação, ama o irmão. Ó Senhor Jesus. Né? Então tudo isso precisa realmente mostrar, olha, fiel é a palavra. Às vezes eu não consigo ser fiel, então às vezes eu, né, posso causar algum problema, né, posso falar uma coisa que seja mal interpretada,
Mas aí cada um precisa ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa ver, diante do sofrimento, diante das situações. O que vai resolver tudo é a presença de Deus. Tudo na presença de Deus vai ser definido. Na presença de Deus Ele vai dar a missão. Na presença de Deus Ele vai nos dar um coração de misericórdia, um coração de perdoar, um coração de crer na palavra, de ver que a palavra ela é digna de ser aceita. A palavra é digna, Senhor, de eu enxergar a fidelidade nela. Não é a minha interpretação, mas é a revelação de Deus. É isso que Ele quer mostrar para nós. É a graça que vai se manifestar salvadora. É a graça que vai realmente nos sustentar. É pela misericórdia que a gente vai continuar de maneira fiel, vivendo no Espírito. Então não é pela minha habilidade, pela minha qualificação, mas é tudo pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.